Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Administração, o GPS do empreendedor. Aqui eu apresento as vantagens de administrar a sua empresa e as desvantagens de não administrar. Eu sou o Silvio Tagata e o tema de hoje é o futuro. Temos tantas aspirações e desejos para o futuro, não é? Mas a incerteza do amanhã é sempre um fator de preocupação. Quer saber o futuro? Não vou jogar búzios ou tarô. Também não vou usar uma bola de cristal e nem fazer um ritual. Entretanto, é possível responder as seguintes questões. Como será a sua vida desde agora, em que ainda está no começo, até o futuro, quando você se tornar um mega empresário, com muitas riquezas e bens? Que proveito você realmente vai tirar do suor do seu trabalho, de uma vida inteira? Balela, você diria. Ninguém sabe o futuro. Isso é verdade. Não nos é permitido ver o futuro. Entretanto, sabemos o passado, e ele certamente se repete. Modas vão e voltam, com nome diferente, mas voltam. A passagem do ano é a volta da Terra ao redor do Sol. O ciclo das águas, que vão para o mar e tornam a nascer e ir para o mar, tudo isso é uma repetição sem fim. E também o passado vai se repetir. Pode parecer impossível, não é? Afinal, Moisés não poderia nunca colocar as mãos numa coleção de DVDs. Mas qual é a novidade entre a representação da vida numa imagem esculpida ou pintada em uma caverna e uma imagem em DVD? O que variou foi a quantidade de imagens pintadas. Na caverna dá para pintar umas 2 ou 3. No DVD dá para colocar milhões de imagens. Mas ambos são mídias que transmitem conhecimento ou entretenimento através de imagens. Então, ainda que a tecnologia facilite alguma coisa na vida, não trouxe nada de novo sob o sol. O que vou lhes dizer agora é como será a vida, do início ao fim. Vamos falar do trabalho e seus resultados. O que você vai fazer, acreditar ou passar, depende de você. Mas o conhecimento de agora servirá para evitar algumas dores e aflições que sentimos ao enfrentar a incerteza do futuro. Eis uma dica de onde eu tirei esse seu glorioso futuro e do resultado de todo o trabalho que você faz sob o sol. Tudo são vaidades das vaidades. Sacou? Se você sacou, isso vem diretamente da Bíblia, mais precisamente do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão mais ou menos uns 2.300 anos atrás, onde ele discute o sentido da vida. Dessa forma, eu recomendo a sua leitura integral. São só 12 capítulos, não é muita coisa. De qualquer forma, no final do vídeo, vou te dar uma dica de ouro para não perder tempo e conseguir ler. Então, em apertada síntese, o que ele diz sobre o seu futuro, ou o meu futuro? No capítulo 1, ele fala sobre a roda do mundo, onde tudo gira, vai e volta e torna outra vez. Também fala da ilusão da ciência, onde há muita sabedoria, há muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. E lança a pergunta: que proveito tira o ser humano de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? No capítulo 2, ele fala da ilusão do prazer. O riso é loucura e alegria. De que serve? Descreve o sábio e o tolo, e o fim de ambos é o mesmo. Então, de fato, que aproveita ao ser humano todo o seu trabalho e a aflição do coração com a qual labutou debaixo do sol? Todos os seus dias são dores, e sua ocupação, sofrimentos. Nem de noite repousa o seu coração. E também isso é vaidade. Conclui dizendo que nada é melhor para alguém do que comer, beber e exibir os frutos do seu trabalho. Isso vem da mão de Deus. No capítulo 3, aborda que tudo tem o seu tempo e medita sobre a vida e o desapontamento. No capítulo 4, fala da aflição e poder, sobre estar acompanhado na sua jornada de trabalho, e da vaidade do poder. E diz: é melhor ser um jovem, mas sábio, do que ser um rei ancião, mas insensato, que já não aceita conselho. Então, você está na posição de um rei ancião, insensato, que não aceita mais conselhos?
Que tal voltar a ser jovem? Pense como um sábio. O 5 trata das práticas religiosas e da pobreza e riqueza. Aqui eu quero registrar um comentário à parte. As religiões tratam de modo diferente a maneira como se deve considerar e lidar com o dinheiro. Eu acredito que a abundância e a riqueza não são um mal em si mesmo. O Senhor não nos proíbe de enriquecer. Entretanto, faz severas considerações para que não acumulemos riqueza. Como assim? Em outras palavras, não devemos represar o fluxo do dinheiro, mas incentivar a correnteza, que irá permitir, por assim dizer, elevar a maré para todos. Há uma diferença, então, entre ser rico e acumular riqueza. Um torna a riqueza em frutos que alimentam a nós mesmos e a muitos ao nosso redor, o que faz crescer ainda mais a riqueza. Lembra da maré subindo para todos? O outro é gerado pela mesquinhez e o egoísmo de quem observa só o próprio umbigo e não favorece a ninguém mais. Isso faz da riqueza uma escravidão própria e a miséria de muitos. Isso é o que se pode chamar de idolatria ao dinheiro. A gente percebe que os empreendedores que seguem religiões do tipo judaísmo, hinduísmo ou budismo têm maior propensão a trabalhar como empregadores, contratam pessoas. Não têm tanto medo como nas religiões tipo católica ou protestante. Isso se deve à diferença no tratamento da riqueza, do dinheiro. Enquanto que no judaísmo, por exemplo, o dinheiro é considerado como um presente que deve ser partilhado com a família e a nação. Para o catolicismo ou protestantismo, o dinheiro é quase um mal, gerador de idolatria, e a pobreza é elevada ao nível de maior espiritualidade. Bom, cada um creia naquilo que a sua liberdade ou livre-arbítrio permitir. Mas entre nós empreendedores que buscamos o lucro, isso tem que ser bem resolvido e dosado. Ou a sua própria fé, ou a nossa própria fé, vai trabalhar contra o nosso negócio, deixando permanentemente um sentimento de culpa cada vez que a gente oferir lucro. Cuide de seu inconsciente, pois ele é realmente poderoso e pode travar o seu crescimento. Se a sua fé torna isso impossível, considere deixar o ramo do empreendedorismo na busca de lucro, se isso lhe faz mais mal do que bem. Mas antes disso, procure conversar com o pastor ou o padre ou o seu mentor espiritual da sua religião. Pergunte a ele qual é realmente o melhor tratamento de finanças de acordo com a sua religião. Vamos usar um exemplo de abundância que agrada a Deus. É através da generosidade. Então, tem uma historinha assim. Uma semente pode gerar outras 100 sementes. Então, se você plantar uma semente, você vai colher 100 sementes. Se você comer 99 sementes e devolver uma para a terra, plantar uma semente, a próxima colheita você terá novamente 100 sementes. E se você aumentar a sua generosidade na próxima vez e comer apenas 98 sementes e plantar duas, a próxima colheita você vai ter 200 sementes. Se você ficar mais generoso e plantar 50 sementes, você terá 5.000 sementes. Isso é geração de abundância e com generosidade. Na minha vida eu posso testificar que o dízimo fez diferença nas minhas finanças. Se quiserem ou se sua fé permitir, vocês também podem se beneficiar disso. Mas voltemos lá ao Eclesiastes. No capítulo 6, Salomão vai tratar sobre a riqueza e a vida longa, da insatisfação humana e da relatividade dos bens. No capítulo 7, trata de comportamentos e questiona onde encontrar a sabedoria. O 8º capítulo fala sobre a retribuição do bem e do mal. Nos capítulos 9 e 10, diz que a mesma sorte aguarda todos e nos dá conselhos para o bem viver, assim como conceitos diversos e conselhos aos governantes. O capítulo 11 vai ser mais complicado de entender. Ele fala da previdência e incerteza,
Nessa fala, você vai ter que inferir que isso é um maravilhoso conselho sobre gestão de risco, sobre as formas de constituir fundos de reserva para enfrentar intempéries. Essa parte vai exigir mais do que uma leitura. Porém, não desista. Coisas difíceis são um desafio para o nosso crescimento. Não aceite tão facilmente a pecha de limitado, ou que você tem um teto e dali você não passa. Acredite em você mesmo. Afinal, você não nasceu para ser coió. Ainda no capítulo 11, ele aborda a luz da juventude, encerrando no 12 com o apagar das luzes. Eu diria que se encaixa também na juventude da sua empresa, indo até o apagar das luzes. Leia e tire as suas conclusões. Mas o que eu quero que vocês entendam de tudo isso, depois de ler o livro do Eclesiastes? Eu quero que saibam que alguém já passou por tudo isso que vocês estão passando. Que isso acontece pelo menos desde 2500 anos atrás. E que sim, é lícito buscar o crescimento com o suor do seu trabalho. Buscar a riqueza. Que reconheçam o que é vaidade e o que não é. Por fim, que iniciem o quanto antes o aproveitamento das suas vidas como empreendedores, com o que realmente importa. São só 3 coisas. 1. Ter alegria com o seu trabalho. Não foque apenas na fadiga e na aflição de todo o trabalho que faz debaixo do sol. 2. Comer, beber e gozar as delícias que o seu trabalho vai proporcionar. Ou seja, use bem os lucros, com genuína generosidade e nenhuma mesquinhez. E 3. Exibir com orgulho os frutos do seu trabalho. Isso faz parte de ser reconhecido. Fora essas 3 coisas, nada mais você vai levar para o seu túmulo. E tudo quanto construir ficará para um desconhecido. Como? Não, vai ficar para o meu filho. Eu conheço ele. Tudo bem? Mas você conhece o seu neto? E o seu bisneto? No final, acaba ficando para um desconhecido. Certamente você já ouviu aquela frase que diz: pai rico, filho remediado, neto miserável. Pode acontecer, se eles forem insensatos. Na administração, a gente vai tratar esse tipo de assunto também. Mas não de forma tão sábia, ou tão bela, ou tão poética. E por falar nisso, existem inúmeras regras que podem realmente ajudar o seu caminho para a grandeza material e espiritual. Leia o livro de Provérbios também. Nele encontrará muitas instruções que pode seguir. Como temos sempre tão pouco tempo, eis a dica de ouro para você conseguir ler mesmo sem ter tanto tempo. Baixe o aplicativo Bíblia Online no seu celular e use a opção de leitura em voz alta. Quase todos os aplicativos devem ter isso. Assim você pode ouvir os livros enquanto toma banho, ou dirige, ou faz exercícios. Cuide também do seu corpo. Seja sempre forte e saudável. Eu também gosto muito do livro da sabedoria. Aproveite e ouça ele também. Também não é tão longo. Embora o de Provérbios acho que tenha 31 capítulos. Você vai achar tempo. Mas para o livro de sabedoria, baixe a Bíblia Católica, porque a protestante não tem o livro da sabedoria. A Bíblia protestante tem 7 livros a menos do que a católica. Enfim, querem uma lição de casa? Ouçam os livros que eu mencionei e transfiram o conhecimento para a sua vida e a sua empresa imediatamente. Não lhe sucederá nenhum mal em fazer isso. Obrigado e até a próxima.